Agnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Ya Kundendu Tushara Haradhavala Ya Shubhravasthavita Ya Vina Varavanda Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Prabhutivi Deve Sada Vandita Samam Padu Sarasvati Bhagavati Buddhi Pradham Sharade Buddhi Pradham Sharade. Então, hoje vamos falar de uma personagem, eu vou-te chamar personagem porque há tanta controvérsia à volta deste nome que eu acho que passou a ser muito mais do que uma pessoa, do que um iluminado, um grande personagem acima de tudo. Guru Nanak. Guru Nanak é supostamente o fundador do Sikhismo, mas obviamente que eu não vou estar focado aqui nos Sikhs enquanto religião, porque isso veio depois de Guru Nanak. Portanto, na verdade o Guru Nanak não sistematizou isto, ele é considerado o primeiro guru do Sikhismo, mas houve bastantes mais a partir daí, ele próprio deixou a linhagem definida. Mas acima de tudo, o que me interessou na história de Guru Nanak é Bhakti, não é? Que é disso que tratamos aqui. O movimento Bhakti, que é mais ou menos por volta do século XV, que acaba por nascer, é um movimento que, bem, começa na verdade antes, que é impulsionado pelos Alvares, como vocês sabem, pelos 12 Alvares, que são os poetas do Vaishnavismo. Há 50 e tal outros poetas do Shaivismo, ou do Shivaísmo, e a ideia deste movimento Bhakti é sempre colocar Deus no foco do nosso caminho. E é interessante que Guru Nanak, em toda a sua vida, a única coisa que ele fez foi exatamente isso, desde sempre. E é engraçado perceber como é que, ainda que hajam formas diferentes de ver Deus, e na verdade Guru Nanak não tem nenhuma conexão direta com Vishishta Advaita Vedanta, portanto, muito pelo contrário, há aqui um lado de Guru Nanak que é muito a ideia de Deus sem atributos, portanto, sem linhagem nenhuma. É interessante porque depois vamos ver para a frente que ele também visita as terras de Buda, acima de Varanasi, e eu acho que há aqui uma ligação interessante com o budismo, mas acima de tudo perceber que em cada época chega alguém que ajuda a que a confusão que está plantada nesse sítio seja dispersada de uma forma adequada a esses tempos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que aquilo que Guru Nanak disse no século XV é válido, mas tem interpretação dos eventos que acontecem naquela altura. Da mesma maneira que temos que ver aquilo que Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás, de acordo com aquilo que se passava na altura, e da mesma maneira temos que ouvir aquilo que o Guruji hoje diz, de acordo com o que se passa neste momento. É impossível não contextualizar as coisas, e por alguma razão é que Deus traz avatares em determinadas alturas da nossa vida, precisamente por causa disto.
porque é preciso haver alguém que pegue nas escrituras, que pegue na ideia de Deus e contextualize de acordo com a idade em que nós vivemos. E isto é importante em Guru Nanak, porque mais uma vez, tal como aconteceu com Buda, que quando encarnou veio porque exatamente os Brahmins estavam a levar o hinduísmo ou o Sanatana Dharma de uma forma comercial, ou seja, estava-se a fazer rituais para ganhar alguma coisa, e Krishna obviamente não tinha qualquer interesse nisto, não é? Krishna o que queria que as pessoas acedessem a Deus sem haver trocas, ou seja, karma yoga. Mas esta ideia destes santos de Bhakti é precisamente mostrar às pessoas que há formas diferentes de ver as coisas. Na verdade são grandes revolucionários. Talvez o que faça falta hoje em dia são grandes revolucionários com visões claras das coisas. E Nanak era assim. Então, começando a sua história, ele nasceu em Kartik Purnima, ou seja, é engraçado porque ele nasceu em mês de Kartik, nasceu numa lua cheia, não é à toa de todo, não é? Nasceu, calcula-se no dia 15 de abril de 1460. Era de casta alta, portanto ele nasceu em uma família abastada, elevada, o pai era um contabilista do reino, ou seja, alguém que tratava dos livros das contas, o pai chamava-se Kalyan, que diminutivo é Kalu, vou passar a chamar Kalu, e a mãe chamava-se Tripta. E é uma personagem muito importante numa história toda, é a sua irmã, a irmã de Nanak, que é Nanaki, ou Nanki. É engraçado que nós tentamos muitas vezes perceber como é que se fazem estas pronúncias, e os As e os Es, e aqui é muito claro, porque escreve-se Nanak, a Guru Nanak, mas quando falamos da irmã, diz Nanaki, quase como se o segundo A não se lesse praticamente, Nanaki. Ele nasce no Punjab, que é uma região que hoje é o Paquistão, portanto a Índia ainda não estava dividida, não é? Hoje em dia a Índia tem uma enorme divisão e uma grande confusão, o Paquistão, o Afeganistão, por aí, e na altura não estava dividida, mas as guerras nessa altura eram valentes. A Índia passava por um período muito adármico, muita guerra, muita conquista, muito uso da religião de forma menos bonita. E eu acho que na verdade Nanak acaba por nascer por causa disto. E durante a infância de Nanak houve muita coisa que foi mostrando que ele não era uma criança normal. Aqui queria só fazer um parênteses, porque nós muitas vezes ouvimos falar da infância do Guruji, que foi sendo mostrado que não era uma criança muito normal, e eu acho que todos nós temos às vezes uma ideia de que tudo isto são muitas fábulas que acontecem, mas hoje sabemos que não, porque o Guruji as confirma como sendo reais e tendo passado. Portanto, eu queria que vocês ouvissem aquilo que foi a história de Nanak, da mesma forma, que é, porque um dia, daqui a 500 anos, alguém vai estar, não em frente ao Zoom, nem a um computador, mas às tantas só com uma retina, a contar histórias, e vai contar as mesmas histórias de Guruji, e as pessoas vão pensar, ok, é uma lenda, isso não aconteceu mesmo. Não, se aconteceu no Guruji, também nestes santos aconteceu exatamente como está descrito, até que por cima em Nanak há muita coisa que está mesmo documentada. Começou na escola, sendo de uma casta superior, Nanak foi logo para a escola, e o pai entregou o Nanak a um professor, até que chegou uma altura em que o professor chamou o pai de Nanak, Kalu, chamou e disse, olha, não há nada que eu possa fazer pelo teu filho. E o pai ficou super preocupado, mas como assim, o que aconteceu? Eu não sei responder às perguntas dele. E o pai diz, mas ele não vem à escola para fazer perguntas, ele vem à escola para aprender o que o professor tem para ensinar. E o professor diz, mas eu não tenho nada a ensinar-lhe. As perguntas que ele faz, nem eu sei as respostas. Isto, criança, ok? 5 anos, 6 anos. Ele faz-me perguntas existenciais sobre o universo e não lhe sei responder. E as perguntas não são para me desafiar, as perguntas são porque ele quer se perceber, quer se conhecer, e estão para além do meu conhecimento. E o pai ficava muito irritado com isso, ficava muito triste, e dizia ao professor, mas como assim? Ele não vem cá para fazer perguntas. E o professor dizia-lhe, se tu próprio não entendes o teu filho, como é que queres algum dia ter um relacionamento com ele? Tu não estás a perceber. E isto continuou assim. Sendo empregado do governo, Kalu tinha uma boa relação com os governantes, com os nobres, e
havia um nobre chamado Rai Sahib, que foi muito importante na história de Nanak, que disse uma vez ao pai de Nanak, depois destas histórias todas, olha, leva o teu filho a aprender persa, porque já percebemos que ele é diferente dos outros e que vai precisar de um emprego no governo, vamos dar-lhe um emprego público, portanto leva-o a aprender persa, para que seja uma qualidade que ele possa exibir, para que ele depois possa lhe dar um emprego. Este nobre foi importante porque mal Nanak nasceu, contribuiu financeiramente para a educação dele, esteve presente, portanto era uma pessoa que era muçulmano, não é? Aqui nesta altura havia uma grande guerra entre muçulmanos e hindus, porque o exército mogul invadiu a Índia, foi depois aí que a Índia começou a ser dividida, mais tarde. E assim fez, Kalu levou Nanak a aprender persa. E passados uns dias foi perceber como é que estava a ser o desenvolvimento do filho. E quando chega o professor diz-lhe, mas que desenvolvimento é que estás à espera? É ele que nos ensina persa a nós. Ele sabe mais persa do que nós. São os professores que estão a aprender, não é ele. E isto aconteceu de uma forma muito engraçada porque em qualquer sítio por onde Nanak passava, Nanak tinha uma personalidade extremamente calma, louvado seja, e muito humilde, acima de tudo muito humilde, não exibia, não é? Que é muito difícil hoje em dia percebermos como é que isto se faz. Eu acho que nós hoje podemos perceber o quanto nós fomos perdendo ao longo dos tempos, o difícil que é não ser arrogante, o difícil que é ser humilde, o difícil que é ser calmo com tudo o que se passa. Nós podemos ver o exemplo de Gandhi, por exemplo, que nos está mais próximo, como é que se consegue manter a calma no meio da guerra toda. E mesmo assim, ser um guerreiro, não é? Eu acho que Nanak tinha este episódio interessante. Ou um outro episódio interessante que aconteceu, que também deixou toda a gente pasmado, numa altura em que o Nanak, enquanto criança, estava a dormir, estava ao sol, estava a bater o sol direto na cabeça, e quando deram conta veio uma cobra capelo, tipo Arixés, e chega perto dele, abre o seu capelo e dá-lhe sombra. E protege-o. E isto para muita gente já foi um indício de quem... Deveria ter sido, pelo menos para algumas pessoas, um indício de quem Nanak era, realmente. Nanak começou a conhecer as religiões e chegou à altura em que, enquanto Brahmin, chegou à altura da sua cerimónia de receber o fio de Brahmin, enquanto criança, o Janeu, é a cerimónia do cordão sagrado, onde eles colocam o fio de algodão aos Brahmins. E nessa altura estão a preparar a cerimónia e Nanak recusa-se a sair de casa. Ninguém consegue convencê-lo. Nanak não fala, mas não sai. Então pedem à irmã, com quem ele tinha um grande relacionamento, Nanaki, pedem à irmã que vá falar com ele. E ele diz-lhe que o cordão sagrado feito de algodão rompe-se. Portanto, se significa alguma coisa, como é que pode significar alguma coisa se ele se rompe? Um cordão sagrado é um cordão de verdade e que só poderia pôr alguma coisa ao peito quando fosse feito de verdade e não uma coisa que pudesse quebrar, porque aquilo significaria verdade. Então, desde cedo que Nanak rejeita qualquer tipo de ritual, rejeita qualquer tipo de exteriorização da devoção. Para ele, claramente, e aqui vamos ver histórias de Smarana e de Shravana Bhakti, mas acima de tudo de Smarana Bhakti, da recordação do nome divino, e Nanak tem constantemente o nome de Deus na mente, constantemente. E a ideia é nada do exterior equivale ao relacionamento que tu tens com Deus. Ao crescer, o pai começa a pensar que ele tem que, pronto, ganhar alguma responsabilidade, é uma pessoa com capacidades, e numa altura pega nas suas economias todas e entrega a Nanak para que vá fazer trocas comerciais. E só lhe dá uma recomendação, diz, olha, é a primeira vez que vais fazer isto,
dou-te a responsabilidade para as tuas mãos, são as nossas economias. Só te peço que faças trocas éticas, que nunca prejudiques ninguém. Isto dito a um santo não é boa ideia, não é? A gente já sabe como é que corre. Então, Nana que vai, a cavalo, com alguns empregados da sua família, e a meio do caminho encontra um grupo de sadhus, bolas estão sempre por todo lado, não é? Nestas histórias os sadhus estão por todo lado. Na Índia também estão, acredito, basta ir à Índia perceber isso, eles também ainda estão por todo lado. E encontra um grupo de sadhus famintos, cheios de fome. Mas eles estão simplesmente na sua meditação. E Nanak, ao ver aquilo, eu gostava que vocês, nesta altura, começassem a fazer alguns paralelismos. Eu acho que nós vamos conseguir fazer paralelismos de Nanak com Buda, com Jesus Cristo e com o próprio Guruji. Portanto, há aqui muitas similaridades que vamos encontrando. E Nanak pergunta-lhes, mas porquê é que vocês estão a passar fome? Tem uma aldeia aqui perto, vocês podem pedir esmola. E isto pedir esmola não é como nós hoje vemos a esmola. Pedir esmola não haveria grande problema, um sadhu pedir esmola, seria perfeitamente normal. E os sadhus dizem que eles não pedem esmola. Eles vivem do que Deus dá e do que Deus faz-lhes chegar. A função deles é outra. É manter a conexão com Deus, é meditar. Porque se eles pedissem esmola ao homem, nunca se elevariam acima da condição humana. Mas se viverem daquilo que Deus dá, elevam-se aos seus pés. E isto para Nanak foi muito importante logo desde o início, porque percebeu que a humildade também tinha a ver com isto. Os sadhus não queriam pedir ao homem porque achavam que o homem não tinha nada para lhes dar. A única ideia de pedir era pedir a Deus, porque só Deus pode dar aquilo que o homem precisa. Então Nanak fica muito tocado com esta história e o que é que acontece ao dinheiro do pai? Foi entregue aos sadhus todos. Então, logo ali organizou-se comida e bebida para os sadhus, para que eles pudessem se vestir, para que eles pudessem estar mais confortáveis. E quando chegou a casa, sem nada, muito mais rápido do que estava à espera, o pai ficou furioso, inclusive levantou-lhe a mão, a coisa correu muito mal. E Nanak disse, mas eu só fiz o que tu me disseste. Disseste-me para fazer uma troca ética. E que troca mais ética há do que receber conhecimento e pagar por ele? O que é que um pai faz? Não é? O pai fica furioso, mas obviamente a mãe de Nanak e a sua irmã Nanak ficam do lado dele, mas percebeu-se rapidamente que Nanak não ia ser um adulto comum. Então há uma altura em que Nanak precisa de casar, chega a altura dela casar, ela é 5 anos mais velha do que Nanak, e o filho de das pessoas que vai tocar na festa conhece Nanak e fica muito amigo dele. Chama-se Mardana, ou Mardana, Mardana, assim que a pronúncia é essa, Mardana. Mardana, a partir daqui, ao conhecer Nanak e ao conhecer as suas intenções, passa a acompanhar Nanak para todo lado, e passa praticamente a ser a sua voz, já que, na verdade, Nanak, a única coisa que faz por norma é Kirtan, é cantar. Não. E isto é interessante, porque ele não perde muito tempo nos diálogos, não é? E eu não vou realmente entrar muito no sikhismo. No sikhismo há uma grande controvérsia em relação a isto, que é Nanak nem sequer é reproduzido, portanto Nanak não... Há aqui uma junção entre valores muçulmanos e valores hindus, mas isto depois foi aquilo que a religião traduziu dos seus ensinamentos. A mim interessa muito mais a história em si, mas inclusive num filme que há, chama-se Nanak Shah Fakir, que eu depois posso dar o link se vocês quiserem, Nanak nem aparece, ou seja, é só luz. E ainda assim é uma grande controvérsia porque ele fala e os Sikhs estão furiosos, que é porque num filme o seu guru fala para um humano. Portanto, há aqui depois a opinião pessoal, um exacerbamento da coisa, porque é interessante
porque as religiões depois têm sempre estes lados algo fanáticos que fazem com que os seus seres iluminados, os seus profetas, as suas divindades não cheguem a tantas pessoas por causa de certos fanatismos. E eu acho que estas histórias, independentemente dos pormenores absolutamente corretos e das ideias religiosas por trás, precisam de ser chegadas às pessoas porque nós precisamos de desenvolver este bhakti dentro de nós, que às vezes não temos tantos exemplos à nossa volta disso, de pessoas que tenham Deus 24 horas na cabeça e que tudo o que fazem coerentemente com essa ideia. E acho que Nanak é o perfeito bhakta neste caminho. Nanak nesta altura começa a ser mais conhecido pelos atos que faz, não é? Porque já começa a ser mais visível. Então Mardana segue sempre e Nanaki é-lhe apontado um esposo, portanto nesta altura seleciona-se os esposos e vice-versa, e vai com o seu casa à cerimónia do casamento e vai para a aldeia do seu marido. Nanak deixa de comer, deixa sequer de falar seja com quem for, porque Nanak não aguenta a distância da irmã, porque tem um grande relacionamento com ela, eram grandes amigos. Então acaba por ir morar para a casa do cunhado, onde fica a viver durante algum tempo. E passado alguns anos, Nanaki entende que é a altura de Nanak casar. Então arranja uma senhora chamada Sulokini. Sulokini é ligeiramente mais nova do que Nanak, como é suposto, e casam, isto em 1487, casam, e nesta altura arranjam um emprego fixo para Nanak, para sustentar a família, não é? Até porque Nanak depois tem 2 filhos. Agora, dar emprego a santos, não é? Com o historial dele, mas pronto, no fundo Nanak, vindo de uma família de Brahmins, de casta alta, tinham todos muitos conhecimentos, tinha capacidade, e fica responsável por uma loja que faz o racionamento dos cereais, ou seja, é que as pessoas vão lá, dão uma quantia e recebem cereais. É uma loja, é um espaço público, e ele faz, e ele é competente para os registros, ou seja, há tanto cereal, as pessoas pagam aquilo e as contas depois obviamente têm que dar certo. Mas Nanak fica muito conhecido porque alguém vai lá, paga 10 medidas de cereal e leva 13. Então ele dá sempre cereal a mais. Isto no governo é impensável, não é? Como é óbvio. É a mesma coisa que alguém hoje chegar à Segurança Social e o senhor do guichê dizer paga menos 10%, só por si, só por ser para si. E era o que acontecia. Então Nanak tinha filas de gente à volta da loja para que ele pudesse fazer aquilo. Apesar de que a loja estava fechada a maior parte do tempo. Porque Nanak de manhã ficava a meditar, ficava no seu kirtan e abria a loja de vez em quando. Conheço muito bem a sensação. E isto começa a criar controvérsia, muita confusão, até que fazem queixa dele e o governo manda-o prender. Porque há uma denúncia de que ele está a dar mais cereal do que o que devia e que está a prejudicar os cofres governamentais da coisa. Então chegam ao governador, ao Shah, com a acusação, e o que o governador faz é pedir um inventário. Porque a acusação tem que ter provas, não é? E quando fazem o inventário, não só as contas estão certas, como há cereal a mais. Ou seja, sobra cereal. E aqui o governador começa a achar que Nanak não é propriamente uma pessoa realmente muito normal, porque para além de estar há pouco tempo na loja, não há perda de nada, muito pelo contrário, o governo ainda continua a ganhar com ele. E está atento, e passa a estar atento. Nanak
depois vamos falar um bocadinho dos 3 valores do sikhismo, mas uma das coisas muito importantes para Nanak é que haja divisão de riqueza, que os pobres não sejam pobres, não é? Isto é uma espécie de, perdoem algum sikh que um dia ouça isto, mas é uma espécie de pré-comunismo, não é? Que é a ideia de que se reparta toda a riqueza e que não haja pessoas com mais e outras com menos. Isto é, obviamente, é um absurdo comparar o sikhismo com o comunismo, mas é este lado da distribuição da riqueza. Então, Nanak continua com o seu kirtan, com a sua meditação todos os dias, e chega a uma altura, e é uma altura muito importante para os Sikhs, e na verdade para toda a história, se olharmos para Guru Nanak como um personagem de história muito importante mesmo, em que Nanak decide, durante o seu processo das abluções, ou seja, ele está a fazer o seu banho matinal como é tradicional, e decide entrar num rio, o rio com bastante corrente, e não é mais visto. E durante 3 dias não sabem de Nanak. Mardana viu-o entrar no rio, ficou a tocar à espera que ele viesse, 3 dias. A irmã Nanaki está completamente perdida de saber o que é que se passa. O governador manda mergulhadores procurarem-no, eles procuram por todo lado e Nanak não é mais visto. 3 dias depois, e vejam o simbolismo da ideia da ressurreição. Isto é 1499, por isso. 3 dias depois, Nanak surge das águas, tendo atingido a iluminação. A imagem que está aqui é um bocadinho aquilo que se passou, mas ele era mais novo do que isto. Então Nanak surge das águas com a ideia da iluminação, portanto, atingindo a iluminação, e começa a espalhar uma frase que revolta toda a gente. Nanak diz: não há hindu, não há muçulmano. E isto revolta tanto os hindus como os muçulmanos. Ninguém fica contente com esta ideia, não é? A região onde ele vive é muçulmana, portanto, toda a região é islâmica, e para uma região dessas, alguém dizer que não existe nem hindu nem muçulmano, isto é uma blasfémia. Portanto, Nanak diretamente é preso, mais uma vez. Mas quem é o chefe disto tudo é aquele governador que falámos, que percebeu que Nanak não era uma pessoa normal. E então, Nanak tem a hipótese de se explicar, e é Mardana que se explica por ele, sempre. E diz-lhe que Deus é um, Deus não é hindu e Deus não é muçulmano, que Deus é um. E tudo o que for uma divisão do seu nome não é sua vontade, não é vontade divina. Que não faz sentido haver uma religião que diga a verdade quando Deus é um único e não há divisões. Então, os advogados, por assim dizer, à altura desafiam-me e dizem: então, se assim é, tu tanto podes frequentar os rituais hindus como os muçulmanos, portanto podes ir aos dois lados, podes fazer as duas coisas, já que Deus está em todo lado, já que é tão omnipotente e omnipresente como tu dizes, não é? Nirguna Brahman, então podes ir a qualquer lado. E então desafiam-no a frequentar aquilo que ele nunca fez, que são os rituais das religiões. E então Nanak é desafiado a ir às orações dos muçulmanos. E ele vai, com Mardana, vai às orações, e enquanto toda a gente está de joelhos, quando estão a fazer os movimentos e as orações, Nanak está simplesmente em pose de meditação e não se mexe. Isto começa a irritar toda a gente que está lá, começam a ficar furiosos e dirigem-se a ele e dizem: então, mas afinal vieste cá para fazer pouco de nós, para nos gozar, quer dizer, nós estamos aqui nas orações, tu dizias que vinhas fazer orações connosco e não estás a fazer rigorosamente nada. E Nanak disse: mas tu também não estavas a fazer. E a pessoa fica ainda mais furiosa. Tu só estavas aqui de corpo presente. Porque enquanto estavas cá,
que estavas a pensar no bezerro da tua família que acabou de nascer e que estás com receio que ele caia a um poço por causa de ser muito novo e de estar sozinho e tu não estás lá. E vira-se para o governador e diz-lhe. E o governador também não estava presente, porque estava a pensar na compra de cavalos que vai fazer a partir daqui para enriquecer o reino. Nenhum de vocês estava presente nas orações. Se acham que por fazer movimentos e movimentar os lábios estão conectados com Deus, é pura hipocrisia. A vossa mente não estava aqui. Portanto, vocês também não estavam aqui. Isto pega em qualquer argumento e manda-o à vida, não é? E eles percebem isto. Isto põe toda a gente muito confusa, muito confusa, mas entendem. Com isto, o governador acha que de alguma forma Nanak é um vidente que lhes lê os pensamentos e tenta que Nanak fique consigo como seu místico, como seu vidente oficial, mas Mardana diz-lhe que não é o tipo de serviço que Nanak faz, não está interessado em nada disso. Simplesmente Nanak está a pregar a ideia de um só Deus. Nesta altura, Nanak tem 2 filhos, Sri Chand e Lakshmi Chand, mas com todos estes acontecimentos, Nanak percebe que, apesar de ser um homem de família e que a sua responsabilidade é para com a sua família, decide deixar os filhos com a esposa e com a irmã e pegar em Mardana e começar a sua peregrinação, espalhando a mensagem que ele tinha recebido na sua iluminação de um só Deus. Era a missão dele, era o Dharma dele. E começa a viajar. Começa a viajar em peregrinação para passar essa mensagem. E é dito que Nanak terá viajado ao todo na sua vida cerca de 25.000 quilómetros para espalhar esta mensagem. Não havia Ryanair. Ok? Portanto, 25.000 quilómetros nesta altura é um absurdo. Então, na primeira viagem que faz uma paragem numa terra onde está uma terra onde está a haver uma festa. O senhor dessa terra convida toda a gente para a festa, incluindo Nanak e Mardana, por serem brahmins, e ao passar por essa terra, Nanak vê a casa de um carpinteiro, chega lá, pede-lhe água, e o carpinteiro fica tão contente por ser visitado por alguém de casta superior, imaginem, que pede-lhes para eles almoçarem com eles, para partilharem da comida deles. E Nanak, claro, diz que sim, e não vai à festa do palácio e da riqueza toda. E passam muito tempo na casa deste carpinteiro a falar de Deus, como é óbvio. E nesta altura são interrompidos pelos guardas do palácio, que vêm prendê-lo, primeiro porque alguém de casta superior não convive com alguém de casta inferior, e depois porque recusou o convite do seu senhor para a festa do palácio. Entretanto, os guardas chegam para prendê-lo e levam-no até ao palácio para que Nanak se possa explicar perante o senhor da aldeia. E quando lá chegam e pedem explicação a Nanak, ele pede uma coisa muito interessante. Pede à mulher do carpinteiro que lhe faça mais comida e que a traga ali. E que a coloquem essa comida ao lado do grande banquete que estavam a fazer. Então colocam uma bandeja de ouro linda, cheia de comida, e ao lado uma bandejazinha com umas coisas que o senhor tinha acabado de fazer. E nessa altura a bandeja do palácio começa a verter sangue. E fica toda a gente em pânico, pasmadíssima. E Nanak diz: um pote de barro cheio de leite é mais valioso que um prato de ouro cheio de sangue. Isto tudo porque nesta altura era muito habitual comprar escravos. E o que Nanak quis dizer aqui é que aquela comida era feita com o sangue humano. Era feita com o sangue de outras pessoas que eram compradas. Era feito com o sangue de animais. O que estava naquele prato era sangue. Porque cozinhar animais é comer o sangue. E enquanto carpinteiro, o que trazia eram os vegetais. E é interessante porque ao mesmo tempo Nanak nunca foi um defensor do vegetarianismo. Nanak só era um defensor
a ahimsa, no fundo, da menor violência possível, e já vamos perceber isso um bocadinho para a frente, porque a guerra que existia entre os comedores de carne, como chamavam, era ridícula, aliás, ainda hoje é. O nobre então vê esta ideia do que é que Nanak lhe está a dizer e fica extremamente arrependido, porque na verdade era uma boa pessoa, só que, aliás, eu acho que é aqui que nós, é com este nobre que nós nos podemos identificar, que é tantas vezes nós cometemos coisas erradas, porque a nossa consciência não permite mais do que isso, porque nós não sabemos mais. O importante é que quando nos chamam a atenção e que nos fazem ver uma verdade maior, nós possamos fazer as modificações de acordo com isso. O nobre pede imensa desculpa a Nanak, percebe quem Nanak é e pergunta-lhe o que é que ele pode fazer para remediar os seus grandes pecados e o erro que fez, se querem achar que podia aprender Nanak. E Nanak diz-lhe para ele o seguir e para dividir a sua riqueza com quem precisa. E então, a partir daí, este nobre acaba por distribuir a sua riqueza aos mais pobres. Nessa altura, como eu estava a dizer há um bocadinho, o mundo era muito dividido na questão de os muçulmanos que não comiam porco, os hindus que não comem vaca, então tudo era uma guerra, não é? Quem come o quê? E Nanak dizia uma coisa muito importante, que eu acho que é muito válida para nós. Dizia que aqueles que não comem carne, mas se acham melhores que os outros que comem, não percebiam nada de verdade espiritual ou sequer de meditação. Ou seja, nada adianta ser um vegetariano se a ideia da crítica e do julgamento lá está. O respeito era muito maior do que isso. Imaginem, isto é século XV. Nós estamos no século XXI e isto ainda não mudou. Os veganos acham-se muito melhores que os vegetarianos e os vegetarianos acham-se muito melhores que os que comem peixe e os que comem peixe acham-se muito melhor que os que comem carne. E porque não há mais por aí abaixo, senão também havia. Numa altura de uma floresta em que ele está a passear, encontra um rei exilado que tinha sido expulso das suas terras e havia um grupo de pessoas que estavam cheias de fome e eles resolvem matar um veado para poder comer. E quando Nanak lhes pergunta o que é que está a passar e esse rei exilado lhes conta, o rei pergunta se Nanak e Mardana os ajudam a cozinhar o veado para poderem comer. E Nanak diz que sim, que acede. Então o cheiro da comida começa a chegar a um grupo de sacerdotes hindus que estão a fazer um yagna, e nesta altura é um eclipse, é um Purnima também, que é uma altura em que não se cozinha e muito menos animais. Então eles ficam furiosos e vão ter com este grupo, vão pelo cheiro e ficam furiosos. Vocês não sabem que estamos a fazer os rituais, que nesta altura não é permitido sequer fazer isto, etc, etc. E o rei diz-lhes: mas vocês acham que por nós comermos carne, porque estamos cheios de fome e que nada mais há, vocês realmente acham que alguma religião vai cair por causa disto? Quando a única coisa que nós estamos a fazer, porque não há mais nada, é podermos fazer com que os homens não morram à fome. E nesta altura, Nanak diz que só os tolos discutem sobre carne. E os tolos discutem sobre carne porque não sabem nada sobre meditação ou sobre a verdade espiritual. O que pode ser dito aos cegos se eles não querem ver a verdade. E é engraçado isto hoje em dia, não é? Porque nós perdemos tanto tempo a falar sobre quem não come, o que é que come, quando come, se faz a Kadashi, se não faz a Kadashi, mas não perdemos o tempo a falar sobre Deus. Sobre a nossa ligação com Deus. Há tantos exemplos de gente que é evoluída e come carne, de gente que não é evoluída e não come carne. E na verdade só Deus sabe quem é que é e quem é que deixa de ser evoluído. Portanto, enquanto estivermos presos aos pormenores dos sentidos e das matérias, adianta muito pouco. Então eles continuam a sua viagem, seguem para um desfiladeiro, e Mardana pergunta a Nanak, mas afinal nós estamos a dirigir-nos para onde? E Nanak diz que na Terra muitos seres encarnaram para que os outros pudessem fazer peregrinações aos seus lugares de nascimento, para percebermos como é que para recebermos as bênçãos desses lugares, e um desses lugares era Varanasi. Varanasi é sempre o grande local de peregrinação, não é? Que é o local do Santo Kabir,
Então começam por Varanasi, logo a seguir, um bocadinho mais acima para norte, vão a Gaia, a terra de Buda Gautama, e finalmente instalam-se em Jagannath Puri. E no caminho acontece uma coisa engraçada, porque Nanak chega a uma aldeia e Mardana vai ter com os habitantes e pede-lhes para ficarem lá, para lhes darem alguma coisa de comer durante algum tempo. E os habitantes da aldeia dizem: mas vocês pensam que são quem? Quer dizer, vocês chegam aqui todos arrogantes, tipo sadus, que agora nós temos que vos alimentar. Não, isto não é de todo, não é para vocês. Vão indo, vão andando, porque vocês aqui não ficam. Isto aqui não há borlas para ninguém. E seguem o caminho, e Nanak vira-se para trás e abençoa a aldeia. E diz-lhes que Deus vos abençoe para que possam ficar sempre aqui. E Mardana fica: ui, pronto, ok. É o seu senhor que diz, continua. E chegam a outra aldeia e fazem o mesmo pedido, andam mais um pouco, isto parece uma espécie de caminho de Santiago, andam mais um pouco, chegam a outra aldeia e fazem o mesmo pedido, e os habitantes dessa aldeia eram mais pobres, mas receberam-nos perfeitamente, deram-nos o que pediam, receberam-nos bem para que eles pudessem continuar o caminho, e quando continuaram o caminho, Nanak vira-se para trás, abençoa a aldeia e diz que saiam todos aqui, que nenhum de vós fica aqui. E Mardana fica completamente pasmo, tipo, mas o que é que aconteceu? Quer dizer, a uns diz-lhes: ok, fiquem na aldeia, desfrutem da aldeia, a outros mandam-los embora. O que é isto? E Nanak diz-lhe: os primeiros habitantes estavam com tanta raiva, com tanta maldade no seu coração, que eles não podem sair daquela aldeia, eles não podem espalhar isto. Os outros só têm amor no seu coração. E esse amor é preciso ser espalhado por todo o mundo. Então eles têm que sair dali e espalhar a beleza e a bondade que têm no seu coração. E este é um dos grandes episódios da história de Nanak, é que às vezes nem tudo é o que parece. Só às vezes. São convidados, em Jagannath Puri, são convidados para o Arati no templo e, obviamente, tal e qual como fez nas orações muçulmanas, Nanak acede em ir às orações, mas não se mexe. Então imaginem que o Jagannath Puri é um templo imenso, é um templo muito importante. Toda a gente está a fazer Arati e Nanak está impávido e sereno, quietinho, a olhar e nada mais. Até que chega uma altura, a meio do Arati, em que ele vira as costas e vai embora. E quando vai embora, as pessoas ficam muito assustadas com o que é que aconteceu, continuam com Arati, mas ficam olho para um lado, olho para o outro. Jagannath Puri as divindades são Jagannath, como é óbvio. E ele vai e ele começa a fazer um Arati sozinho à lua. Então começa a entoar o seu Kirtan e as pessoas começam a segui-lo e começam a tocar e a fazer o seu Arati, dizendo que o Sol e a Lua e as estrelas são as verdadeiras luzes de Arati e que o Arati é feito ao universo e não a nenhum deus em particular. E um dos versos do que ele canta nessa altura é pela graça do Guru que a verdadeira luz se manifesta. Esta é uma frase importante porque uma das fundações importantes do Sikhismo é a ideia de Guru, que nós perdemos muito e que felizmente começamos agora a ganhar de novo, mas que é através do Guru que a verdadeira luz se manifesta. E então, só por aqui a vossa imagem, que esta é linda, é a ideia então de que Deus é o universo, Deus é tudo e não precisa ser reverenciado por um arati, por uma oração, por uma murti, etc, etc. Portanto, aqui ele tem uma ligação a uma ideia cósmica de Deus. Durante muito tempo eles viajam, até que Mardana lhe pede para voltarem a casa, porque tem filhos e quer voltar a vê-los. E isto já passaram-se muito tempo. Então Nanak também visita a sua irmã, ao fim de muitos anos, os pais já estão bastante velhos, e quando chega a casa ao fim destes anos todos, o pai, apesar de velho, ainda está vivo, mas está quase a partir, e pede muita desculpa ao filho, por nunca ter percebido que ele era uma encarnação de Narayana. O pai era hindu.
nunca tinha percebido quem ele realmente era. E que é o seu maior arrependimento da vida é não ter dado a importância ao filho que tinha e tê-lo compreendido na sua altura. Ah, quando Madana chega à sua família, todos dizem que ele está muito parecido com Nanak e que fala como Nanak, e Mardana diz que é impossível porque ele é um analfabeto. E as pessoas dizem que não, que o tempo que ele passou com Nanak lhe fez dele também, lhe trouxe iluminação. Aquele governador, há muito tempo atrás, fica muito doente. Nessa altura está muito doente e Nanak vai visitá-lo. E quando vai visitar, tem a surpresa de que o governador lhe dá parte das terras para que ele possa governar. Porque diz que já que toda a gente está em guerra, Nanak é o único que pode trazer paz à Índia. Então, Nanak pergunta-lhe como é que ele se sente. E ele diz-lhe que agora que viu Nanak, a sua alma está em paz e ele pode partir. E Nanak só lhe pede que, na hora de partir, que pense em Deus. Porque ele é uma alma pura e como alma pura partirá e chegará a Deus. Slokani, a esposa de Nanak, chega com os 2 filhos. Ele não reconhece os filhos logo de início, porque ele partiu quando eles eram muito jovens, eles agora são adultos. E quando os filhos veem o pai e abraçam-se ao pai, a chorarem, por darem a conhecer naquela altura, e o pai só lhe pede para que eles sejam honestos, para que partilhem com os pobres, que tenham sempre Smarana Bhakti, que tenham sempre a lembrança do Senhor na sua mente. Continuam a viagem, portanto isto foi só uma volta a casa, mas a viagem continua a transmitir a sua mensagem, e a meio do caminho encontram uma cabana e decidem ficar lá, e quando dão conta, era a cabana de um leproso. O leproso fica extremamente contente por ver alguém lá, mas diz: mas o que é que vocês estão aqui a fazer? Já não vejo ninguém há tantos anos. Até os animais têm medo de mim pelo meu aspecto, mas o que é que vocês estão a fazer aqui? E Mardana diz-lhe: mas isto também se passou connosco. E ele diz: mas eu sou leproso, vocês não sabem como é que isso passou com vocês. Um, e Mardana conta-lhes histórias em que eles são expulsos, seja de onde for que vão, por serem diferentes. E este leproso diz-lhe que antes de ser leproso não era boa pessoa. Não era uma pessoa que pensasse em Deus. Que só depois, quando ficou doente, é que percebeu os erros da sua vida e começou a mudar de estilo de vida. E Nanak toca-lhe na cara. Um leproso, a lepra das doenças mais contagiosas. Toca-lhe na cara e diz-lhe que ele continua a pensar em Deus, que entrega a sua vida a Deus, porque ele é, na verdade, uma boa pessoa. E nessa altura, este leproso é curado e toda a sua lepra sai e ele torna-se uma pessoa saudável. Lembra-se que eu vos disse no início para fazermos algumas paralelismos com Jesus Cristo. Nanak está bastante velho nesta altura já, até porque já são quase 11 da manhã, por isso é bom que esteja mais velho, porque senão isto não acabava hoje, não é? Portanto, quase às 11 da manhã, Nanak já está a ficar velho, e acontece uma coisa que é um dos grandes pilares da história do sikhismo, que é muito importante, por isso quero só que vocês tenham o mesmo conhecimento disto. Ele vai para os Himalaias, vai pelo Tibete, e numa altura chega a uma caverna em que existem um grupo das setas, que são uns magos, na verdade, que trabalham com magia negra, e que alguns estão lá já há mais de 200 anos. E eles perguntam-lhe como é que está a Índia, o que é que está a passar, contar novidades, uma espécie de jornal na altura. E eles ficam muito, muito, muito interessados com a ideia de como é que Nanak chegou ali, como é que aqueles dois ali chegaram e passaram pela neve toda, e como é que os dois sozinhos, sem nada, conseguiram chegar ali. E Mardana diz-lhe que a ideia de Nanak é sempre transmitir a sua mensagem. Onde houver um ser humano, Nanak estará e irá passar a sua mensagem. E então, o que é que acontece? Deixem-me só fazer aqui
Aqui. Pedem a Mardana para ir buscar água, que está quase a faltar-lhes a água, e que querem discutir com Nanak sobre questões cósmicas. Então Mardana vai mais abaixo, onde há um rio que está gelado e ele vai buscar a água partindo um bocado do gelo, e quando dá conta tem um boi selvagem a olhar para ele e a ficar furioso e a atacá-lo. Então esse boi selvagem ataca-o e começa a dar-lhe cornadas e a tentar matá-lo. Então durante algum tempo Mardana está por todo lado a ser atacado por este boi sem poder fazer nada, porque Mardana não tinha força nenhuma, já era velho, estava cansado, e do nada aparece um boi branco, reluzente, que luta com este boi e que o põe no sítio e o manda embora e salva Mardana. Na verdade este boi era Nanak, era o espírito de Nanak, e o boi negro era o espírito daqueles ascetas que trabalhavam com magia negra, que na verdade a única coisa que queriam fazer era matar Mardana, para que ele não acompanhasse Nanak e Nanak ficasse sozinho. E Nanak, que nunca saiu da caverna nessa altura, ensina a estes ascetas que o caminho da magia negra não é o caminho de Deus. Que Deus está completamente no extremo oposto da magia negra e quando quiserem controlar espíritos para seu proveito próprio, isso é ego, não é divindade, não é Deus. E quando reparam que Mardana volta com a água ileso, percebem que alguma coisa não é muito normal. E então pedem orientação a Nanak para perceberem o que é que está errado com eles. Porque na verdade era aquilo que eles estavam habituados a fazer. E então pedem orientação. E eles dizem que se querem chegar a Deus, têm que largar o ego. E então Nanak continua o seu caminho, passou esta mensagem, até que começa a fazer a rota da seda e chega à China. Sempre, não se esqueçam que durante o tempo todo há este lado de Kirtan e de devoção a Deus. Chegam a uma aldeia onde os habitantes querem água, mas não têm água nenhuma, porque um grupo que resolveu mandar na aldeia construir, isto também já ligado à magia negra, construir um forte e aprisionaram a água completamente no seu forte e faziam com que só o seu grupo e só os seguidores daquele senhor é que tinham água e mais ninguém tinha, eles estavam completamente a passar fome, os animais passavam fome. Então eles queixam-se a Nanak que isto está a acontecer e que não tem água nem sequer para dar aos animais, a terra não produz nada porque ele aprisionou a fonte de água no topo da montanha e não a dá a ninguém, a não ser às pessoas que o seguem. Então Nanak pede a Mardana que suba com algumas pessoas e peça a este senhor que muda a situação. Mas o homem mostra-se completamente arrogante, começa a fazer uma espécie de cânticos de magia negra e não sei o quê, e expulsa-os. E quando Mardana chega a Nanak diz que o homem está irredutível, não adianta nada. Ainda assim, Nanak diz, volta lá outra vez, volta sozinho e implora, faz-lhe um pranam e implora. E Mardana pensa, ok, está bem. Meio relutante, mas foi. E o senhor expulsa Mardana de lá e diz que não volte lá, se quer sair dali que não volte lá. E Nanak está com os aldeões e pede, rezem ao senhor. A única coisa que vocês podem fazer é pedir a Deus, é rezar a Deus. E enquanto eles rezam a Deus, Nanak retira umas pedras de um caminho com os pés e começa a jorrar água. E sai água de lá. E o fluxo de água começa a correr e começa a esvaziar o poço que este senhor tinha feito. E a água começa a baixar e o homem fica completamente possesso, com imensa raiva. Então diz aos seus seguidores para atirarem uma pedra pela encosta abaixo para matarem aquelas pessoas que estavam a retirar-lhes a água. Que eles estavam todos já contentes porque o rio voltou a surgir, o rio voltou a ter água na região toda.
porque ele tinha desbloqueado a fonte. E então estes loucos da montanha atiraram uma pedra e a pedra começa a rebolar pela encosta abaixo em direção a Nanak. E Nanak para a pedra com uma mão. E o print da mão, o baixo relevo, está nesta pedra que vocês estão a ver. Esta pedra existe e esta é o print da mão de Nanak, que existe hoje e que é um local de culto para os Sikhs, onde está a sua mão. Torna-se uma pedra sagrada, como é óbvio, não é? Nanak continua o seu percurso, vai a Meca e quando volta de Meca, vai de barco de volta para a Índia. O comandante do barco fica maravilhado com o Kirtan divino e diz-lhe que independentemente a que Deus é que ele estaria a rezar, desde que seja Deus faz sentido. E em conversa, a Mardana elogia muito o Punjab e a sua região e os 5 rios do Punjab. E o comandante diz-lhe, mas o Punjab não vai existir durante muito mais tempo, porque o príncipe de Fargana, é um muçulmano chamado Zahir Uddin Babur, vai fazer um massacre na Índia e vai tomar a Índia de assalto. E Mardana lembra-se que Nanak já tinha falado que a Índia ia passar por momentos muito complicados. Então, assim, existe uma batalha histórica chamada em Panipat, e nessa altura são introduzidos os canhões, então não era preciso muita gente, e estes guerreiros do Império Mogul fazem um massacre na Índia, começam as divisões físicas na Índia e há aqui historicamente um período muito, muito complicado de muitas mortes para a Índia, onde Nanak acaba por ser muito importante também na transmissão da mensagem. Mardana pergunta a Nanak, diz: Nanakji, mas porquê é que tantos inocentes estão a morrer? E ele responde que é a lei do universo. É a lei do universo que os pobres morram às mãos da arrogância e da ganância dos que têm mais. Faz parte do processo, que faz parte do fluir natural do universo, que para que ele continue a fluir, algumas pessoas deixem de existir. E tem a ver com o karma em si, não é? Nesta altura ele cria uma coisa que ainda existe hoje, a ideia ainda existe hoje, sempre nos Sikhs, que é a ideia de cozinha comunitária. Então, Nanak junta pobres, ricos, casta alta, casta baixa, mulheres, homens, nesta ideia de cozinha comunitária para que todos possam comer, para que todos se possam juntar. E como as mulheres nesta altura eram muito massacradas pelo Império Mogul, eram violadas, eram espancadas, começa a pregar a ideia de que a mulher é a única coisa que está abaixo de Deus. Porque a mulher tudo vem da mulher. O homem vem da mulher, a mulher vem da mulher, tudo que existe vem da mulher. E que a mulher é digna de reverência, de importância, de respeito. E que isto em século XV, meus queridos, século XV, direitos da mulher. Loucura, não é? Nós hoje ainda estamos a lutar pelos direitos da mulher. Nós hoje ainda lutamos pelo direito dos negros e no século XV havia um homem a lutar pelos direitos da mulher e das pessoas de igualdade de castas. Por isso imaginem a loucura que era isto. E esta é a grande revolução de Nanak, é que ele não era um homem do seu tempo, de todo, não é? Os ideais dele era que existia só um Deus, Ik Onkar, que é aquilo que ele professa, Ik Onkar. Não sei se tem aqui a imagem, deixa-me só confirmar. Não, há uma imagem do símbolo, da letra, de Ik Onkar. Só um Deus existe, nada mais. Transmite uma mensagem de igualdade de género como nenhum outro, especialmente nesta altura. E os 3 princípios orientativos do Sikhismo é Kirat Karo, que é cada um executa o seu karma. É importante nós trabalharmos o nosso karma, não o dos outros, o nosso. Nam Japo, que é Japa, lembrar o nome do divino, ter sempre o nome de Deus na mente. E Vun Chakon, que é partilhar com quem precisa. E ainda que cada um possa ser um farol a quem procura a verdade.
lembrem-se, a quem procura. Portanto, estes são os princípios de Guru Nanak. Guru Nanak morre já com alguma idade e adquire, dão-lhe o título de Nanak Shah Fakir. Shah é a figura mais importante para um muçulmano e Fakir é uma figura muito importante para os hindus. Portanto, por ter sido tão importante na união das duas religiões, ele tem o título de Nanak Shah Fakir, embora seja conhecido como Nanak Ji ou Guru Nanak, pela importância que ele tem no seu bhakti, na sua constante lembrança do divino. E acho lindo, nós podemos ver que uma personagem que poderia ter vivido a sua vida toda no conforto, da melhor maneira possível, aquilo que ele faz é entregar-se sempre completamente a Deus, tudo o que faz é dedicado a Deus, e podia estar em casa quietinho, no seu emprego, com muita riqueza, e decide abandonar tudo isso para espalhar a sua mensagem que veio de Deus, da iluminação, que é: só há um Deus. E hoje em dia nós podemos olhar para o hinduísmo precisamente desta forma, porque o hinduísmo não é politeísta, o hinduísmo é pananteísta, que é a ideia de que existe um Deus único, e desse Deus há emanações. Portanto, como nós, que acabamos também por ser emanações de Deus, de alguma forma. E a ideia é: não há separações, não há diferença. Portanto, abandonemos os julgamentos, abandonemos o olhar para o outro e comecemos a olhar para Deus. Nem é para nós, é para Deus. A última imagem. Aqui está Nanak com o seu japa, com as suas paducas, com o camandal com água e, como não podia deixar de ser, com 2 pavões. Ora, muito bem. Agora vou-vos dar som para vocês, se quiserem dizer alguma coisa, para mandarem embora, porque já passa 10 minutos a hora. Já parei a gravação, não se preocupem. Espero que tenham gostado da história de Nanak. Estas histórias são deliciosas. Estou eu com delicioso, mas pronto, estas histórias são deliciosas. Olha lá como é que mais criancinhas, não é? Eu acho interessante porque nós temos tantas histórias no mundo de santos e de pessoas que fizeram a diferença, e às vezes parece que isto está tão longe da nossa realidade, não é? Parece que nós podemos fazer sempre tão pouco, mas o pouco que fizermos é o que Deus quer que a gente faça, é o que está à nossa altura, mas nós ficamos tão presos a esta ideia de conforto, de emprego, de relações, de família, tudo para nós tem que ser tão perfeito, que nós esquecemos que às vezes nós temos que largar isto tudo e pensar em algo mais elevado. E eu acho que esta é uma grande mensagem, a mensagem de olharmos para os outros. E elas vêm sempre na altura, quer dizer, elas são sempre válidas em todas as alturas, sim, mas parece que é, não é? E na meditação, sim, de hoje e tudo se encaixa. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que esta é uma grande altura para nós pensarmos nisto. Nós estamos, se sabemos que os grandes avatares vêm em alturas de pouco Dharma, claramente o Guruji encarnou na altura certa, não é? Porque nós estamos numa altura muito complicada, o Dharma está a ir ao ar em 2 tempos. Nós reparamos que em poucos meses nós damos conta de uma realidade assustadora. É como se até agora tivéssemos vivido uma espécie de marasmo, no geral, em que parecia que tudo corria bem, não se passava nada. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um crimezinho aqui, um crimezinho ali. Hoje não é assim. Não, e era tudo muito longe, nem era nada Era tudo muito longe, sim. É tudo uma terra distante, como se hoje em dia as terras não estivessem muito mais próximas do que alguma vez estiveram, não é? E essa mensagem que tu disseste, mesmo do direito das mulheres e tudo, é que parece que parece que a humanidade avança um bocadinho e depois regride mais, não é? Depois tem que avançar mais um bocadinho e nunca... Eu acho que o ser humano tem um lado absolutamente ignóbil, que eu não, juro que não entendo de onde é que isto vem, nem para onde é que isto vai sequer. A ideia de que alguém que não eu tenha menos direitos do que eu
porque não é homem, porque não tem a mesma orientação sexual que eu, porque não tem a mesma religião que eu, porque não cresceu no mesmo sítio que eu, que é diferente de mim, é que isto parece tão pouco racional. E o problema, a sério, o problema... Isto ainda está gravado, parece que não estava gravado, depois tenho que cortar este bocado. O grande problema disto tudo é que isto está nas nossas casas. Não me parece, mas as sementes estão por todo lado. Este tipo de sementes eu vejo em minha casa. Quando meu pai fala de ciganos, por exemplo. Não é nada do outro mundo. Mas é semente. E a semente está lá. É muito pouco, mas este pouco, no sítio errado, com a água certa, cresce imenso. Está em nós, muitas vezes, quando não damos conta que, de alguma forma, achamos que temos mais direito do que alguém de outra, seja do que for. É que é a ideia de que a erva daninha em qualquer sítio cresce e a árvore de fruto tem mais dificuldade, não é? A árvore de fruto é muito mais útil que a erva daninha, como é óbvio. Mas para tirar uma erva daninha tem que tirar realmente tudo, ou basta uma que depois cresce por tudo que é sítio. E é uma chatice porque nós precisamos de purificar o nosso coração com uma grande intensidade, com um grande fervor. E a única maneira de fazer isto é dedicar-nos a Deus. Não há outra forma. Porque qualquer outro pensamento que nos venha à cabeça é passível de ser uma erva daninha. E a chatice toda é esta. Nós próprios muitas vezes não temos controle nisto. Nós precisamos nos purificar ao máximo e para isso e nesse aspecto Nanak também era um revolucionário, que é japa, 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 japa. Mantermos o japa. Quando a nossa mente estiver a ter ideias, japa. Que nós somos muito idiotas, nós temos imensas ideias. E depois achamos que todos temos razão. Vejam que hoje em dia, por causa de dignificarmos uma pessoa que foi morta indevidamente, a quantidade de crimes que já aconteceram depois disso. Pois. E a quantidade de pessoas que foram mortas da mesma forma e que ninguém sabe delas porque não foram filmadas e não foi naquele momento. E nós temos uma ideia tão egoísta e tão pouco altruísta do outro que até assim achamos que o outro que cometeu o crime não tem nenhuma razão. Não tem razão. Não se pode matar ninguém, mas o que é que está por trás disto tudo? O que é que aconteceu? Aquele pai que queimou e matou a sua filha, o que é que está por trás? Hoje nós temos as notícias da média que agora já se sabe quem pode ter sido, mas porque deu muito jeito, porque o homenzinho estava quase a sair da prisão, portanto antes que ele saia deixa lá arranjar mais um motivo que é para ele ficar lá mais tempo. Tudo tem um interesse por trás, não há pureza de intenção, é ridículo. Deixamos de ser honestos. Porque achamos que temos razão de alguma forma, deixamos de ser honestos. Deixamos de dizer a verdade tal e qual como ela é. A verdade ficar em Deus, não a nossa verdade. E nós achamos que porque achamos que temos razão, podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para levar a nossa adiante. Bolas! Quando é que nós achamos que somos tão arrogantes a ponto de achar que a nossa verdade é superior aos outros? Como é que é possível? Portanto, seres como Nanak são muito necessários na nossa vida. E o seu exemplo é muito importante. Meus queridos, tenham um bom fim de semana. Obrigada. Divirtam-se imenso. Qualquer coisa, desta vez vou descansar. Acho bem. Adeus. Tchau. Tchau.